nós estamos diante de um texto em que o Espírito Santo tem importantes lições aqui para dar a nós nesta noite. Amém? O apóstolo Paulo, ele, sem sombra de dúvida, foi um grande instrumento de Deus, não só para os judeus, mas sendo um grande missionário que evangelizou o seu mundo de então, sem tecnologia nenhuma, com viagens de navios, e a maioria, por que não dizer todas essas viagens, era na última classe, né? E enfrentou muitas situações adversas, mas sempre vencendo as barreiras para cumprir a sua missão de levar as boas novas de salvação aos perdidos. De forma que ele se tornou o apóstolo dos gentios. E nós vamos perceber que no texto que nós lemos, Paulo, após passar uma perseguição terrível pelos judeus, que queriam tirar a vida dele, ele estava debaixo de uma perseguição implacável. E aí, no capítulo 24, os versículos finais, a gente vai observar que ele já tinha passado por Pórcio Festo, né, que era uma autoridade por parte do Império Romano, e depois ele agora é encaminhado para o rei Agripa. De modo que, quando Paulo se apresenta perante este rei, ele relata um pouco da história da vida dele. Aquele momento para Paulo, onde ele começa a fazer a sua defesa, ele usa aquela oportunidade para contar um pouco da história da sua vida e mostrar o que Jesus fez na vida dele. Paulo estava falando com um homem que exercia autoridade. Ele era um rei. Então, ele exercia autoridade, era um homem de governo. Mas o rei Agripa, ele caminhava debaixo de uma visão, porque ele estava sujeito à autoridade maior, que era César. Roma era um império, dominava o mundo de então. Todas as nações da época eram dominadas pelo Império Romano. Então, Paulo percebeu que o rei Agripa sabia o que era caminhar dentro de uma visão. Paulo sabia que mesmo aquele rei, tendo autoridade, sendo um homem de governo, ele sabia o que representava uma visão. Por quê? Porque ele caminhava debaixo de uma visão de um império. Roma tinha uma visão de governo, e todos que estavam sujeitos ao império tinham que seguir aquela visão. De modo que Paulo estava conversando com uma autoridade que caminhava debaixo de uma visão. Então, Paulo começa primeiro a narrar para aquele rei a visão religiosa que ele caminhava. Ele começa a contar para ele que ele era um fariseu e que ele era um homem dentro daquela visão religiosa do judaísmo. Ele era radical em cumprir todas as normas, preceitos, mandamentos, ordenanças. Ou seja,
ele mostra para o rei Agripa o seguinte: olha, assim como você caminha numa visão de governo, eu também caminhava numa visão religiosa. E eu era zeloso ao extremo por esta visão, a tal ponto que eu decidi perseguir os chamados cristãos. Eu fui investido de autoridade dentro daquela visão religiosa para perseguir os cristãos. E eu, dentro daquela visão, rei, eu fui implacável. Eu mandei prender, eu mandei matar, eu mandei tirar, confiscar os bens. Eu fazia com que alguns blasfemassem. Então, eu era uma pessoa que seguia à risca a visão. Até que um dia, ó rei, eu estava com várias cartas, investido de autoridade, indo para Damasco, para perseguir ainda mais os cristãos que lá estavam. Sabe o que aconteceu comigo, rei? Olha aqui, o que diz aqui, como Deus é maravilhoso, né? Quando ele começa a narrar aqui, a partir do versículo 4, toda a história. O versículo 13, ele fala: ao meio-dia, ó rei, diga comigo, ao meio-dia. Sabe que Deus, ele tem o tempo e a hora dele, para ele agir e trabalhar, e colocar a quem ele escolhe dentro da visão dele. Então, Paulo diz: olha, ao meio-dia, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol. Já parou para pensar nisso, igreja? Uma luz mais forte do que o sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Aquela luz foi tão impactante que eu e todos que estavam comigo caíram para o chão. E eu ouvi uma voz poderosa, na língua hebraica, que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E eu, sem saber, rei, quem era que estava falando comigo, eu perguntei: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. E aí Paulo, ao narrar isso, ele começa a mostrar para o rei que ele, naquele encontro com Jesus, tudo na vida dele mudou a partir daquele encontro. E ele ouviu a voz do mestre ainda dizer para ele que a partir daquele momento ele não estava vendo mais nada. Saulo ficou cego, os seus companheiros não. Todos que ouviram a voz e que foram ao chão, ao ver aquele esplendor, a visão estava normal, mas Saulo ficou cego. E aquilo ali já representava uma mudança de visão. E aí, Paulo segue falando com o rei. O que Jesus falou a ele? Mas levanta-te, versos 16, e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Que coisa extraordinária. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem te envio agora, para abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás
para o poder de Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sejam eles santificados pela fé em mim. E sabe o que ele diz em seguida? Ele diz no verso 19: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, Paulo mostra para aquele rei o seguinte: olha, eu sei que você é um homem que sabe o que é uma visão de governo, uma visão de autoridade, uma visão de administração. Eu estou contando para você aqui que eu caminhava numa visão religiosa. E essa visão, por mais que eu fosse dedicado, radical em cumprir ela, eu estava equivocado. E Jesus me apareceu, me escolheu, me chamou e propôs uma nova visão para mim, que é uma visão celestial. Irmãos, Paulo mostra que o propósito dele em cumprir a visão, em dedicação, em empenho, em entrega, ele continuava radical, continuava firme. Agora, todos nós que estamos aqui, também fomos chamados na mesma visão celestial. Por que você se converteu um dia a Cristo? Porque o Senhor convenceu você, através do Espírito Santo, que você caminhava numa visão religiosa, mas agora é a celestial. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Agora, meus irmãos, Paulo fez um resumo de toda a história da vida dele, para dizer o seguinte: a visão, ela tem os seus passos. Diga comigo: a visão tem os seus passos. O primeiro passo da visão, você recebe ela, como Paulo recebeu. Ele recebeu a visita do próprio Senhor, que num grande esplendor encontra com ele no caminho de Damasco, e fala com ele, e estabelece para ele agora: olha, eu estou te chamando, você antes perseguia, agora você vai ser perseguido, agora você é um vaso para mim escolhido. Ou seja, Deus te escolheu. Você não está aqui por uma opção religiosa, você está aqui porque Deus te escolheu. Quem pode levantar a mão e glorificar a Ele por isso? Nós estamos aqui por isso. Então, nós recebemos a visão. O Espírito Santo trabalhou no teu interior e levou você a mudar a sua visão. O que antes você não conseguia enxergar, hoje você vê claramente. E aí você conclui: nossa, como eu era um pecador, como eu só praticava o que era errado, como as minhas escolhas eram erradas, como eu vivia essa vida de forma errada. Por que você conclui isso? Porque você está debaixo da visão celestial. Você recebeu ela. Amém? Diga: eu recebi a visão. Agora, não basta só receber a visão. Tem um segundo passo. Depois que você recebe, você precisa segurar. Você precisa segurar. Paulo, ao receber a visão, ele caminhou segurando ela. Muitas vezes Paulo teve que mostrar que ele estava segurando com convicção o chamado dele, porque muitos duvidavam, muitos suspeitavam, e ele dizia: não, eu sei em quem tenho crido, foi Jesus que encontrou comigo, foi Jesus, eu ouvi a voz dele, foi ele que me escolheu. Então ele fazia o quê? Segurava.
Diga comigo, eu preciso segurar. Porque muitas das vezes as pessoas vão duvidar de que você realmente foi escolhido por Deus. As pessoas vão duvidar se você realmente serve a Deus. As pessoas vão querer impor em dúvida aquilo que Jesus disse para você que você é. E Ele não diz que você é um fracassado, Ele não diz que você é um derrotado, Ele não diz que você é um Zé Ninguém. Ele disse, você é meu escolhido, você é minha escolhida. Quem pode levantar a mão e glorificar a Ele por isso? E se Ele nos escolheu, Ele sabe o motivo pelo qual nos escolheu. E Ele quer cumprir o propósito dEle na nossa vida. Então o que eu vou fazer? Diga comigo, eu vou segurar. Segura aí. Segura. Segura, tenha convicção de que o Senhor te escolheu. E aí, qual é o terceiro passo da visão? Veja, Paulo, ele se apresentou diante de muitas autoridades. A princípio, essas autoridades até não reconheciam ele. Mas depois que via o poder de Deus sendo manifesto na vida de Paulo, eles respeitavam ele. Diga comigo, o terceiro passo. Depois que eu recebo, depois que eu seguro, as pessoas veem Deus em mim. Elas veem que você não caminha no natural, você caminha no espiritual. Você não caminha por vista, você caminha por fé. Aleluia. Então, à medida que Paulo ia, as pessoas podiam até resistir a Paulo, as pessoas até podiam não reconhecer ele, mas em seguida, Deus criava uma situação para mostrar que ele estava debaixo da visão celestial. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus deixa bem claro, para quem caminha debaixo da visão celestial, Deus deixa claro que Ele sempre vai testificar perante aqueles que nos resistem, perante aqueles que não acreditam, perante aqueles que nos perseguem, que Ele é Deus na nossa vida. Em determinado momento, Paulo em sua jornada, uma cobra o pica, ele está diante de um povo, aí olha, mas peraí, vamos contar aqui os minutinhos que isso aí vai morrer. E Paulo não morre. O senhor não morreu? Ele foi picado por uma cobra, não morreu, está vivo. Aí todo mundo entende, esse homem é de Deus, esse homem é de Deus. E aí, escuta, você foi mordido e você não está sentindo nada. Não, eu não estou sentindo nada. Mas por que você não está sentindo nada? Porque o meu Jesus disse que pegarão em serpentes, ela não vai fazer nada. Eu posso comer algo mortífero, não vai me fazer nada. E aí ele mostra que ele está debaixo de uma visão celestial. Quando você caminha nessa visão, meu irmão, minha irmã, aquilo que está diante dos seus olhos, o material, o físico, se torna pequeno perante a visão celestial que você está caminhando. O que o Espírito Santo quer dizer com essa palavra? Que aquilo que está no mundo físico, aquilo que está diante dos teus olhos, nunca vai ser impedimento para Deus mostrar o poder dele na tua vida. Ele torna aquilo que é impossível, possível na tua vida. Paulo vai pegar um navio. Ele vê com experiência de tantas viagens de navio, que tinha gente demais. Ele procura o capitão e fala, olha, tem muita gente aí nesse navio, hein? Esse navio pode afundar.
O capitão entra no ouvido e sai no outro. E Paulo entra dentro do navio. E o navio está indo embora. A caminho de Siracusa, na Itália. De repente, irmão, o navio começou a dar problema. De repente, o povo começou a ficar desesperado. E Deus fala com Paulo, vai lá e fala para o capitão que ninguém vai morrer. Estou colocando todo mundo na tua mão. Olha, irmão. E Paulo vai até o capitão, disse, eu não falei para você que tinha gente demais? Você não quis me ouvir. Mas eu sirvo um Deus tão poderoso, foi Ele que criou o mar, foi Ele que criou os céus, foi Ele que criou a terra. E eu sirvo a Ele, e Ele manda eu te dizer, que Ele colocou todo mundo na minha mão, ninguém vai morrer não, não se preocupe, eu estou aqui, eu represento Deus neste lugar. Quem caminha debaixo da visão celestial, entende que onde pisa a planta do pé, Deus está chegando junto, a glória de Deus está chegando junto, o poder de Deus está chegando junto. Não é um coitado, uma coitada, um Zé Ninguém, um Zé Ninguém. É um representante dos céus, é um embaixador dos céus. Deus está chegando junto. Por quê? Porque quem caminha debaixo da visão celestial entende que ao receber, você vai segurar e você vai proteger ela. Fala para quem está ao teu lado, proteja a visão celestial que Deus te deu. Proteja ela. Porque a determinados momentos você vai ter que proteger ela. Por quê? Paulo foi perseguido por muitos. Quiseram matar ele várias vezes. Mas ele sabia quem ele era em Deus. Não, o que eu tenho ninguém vai tirar de mim. O que você tem de Deus, ninguém vai tirar de você. Está conseguindo entender? O que você tem de Deus, ninguém vai tirar de você. Não vai. Ainda que alguém queira tirar, não vai conseguir. Paulo está expondo a defesa dele para aquele rei. E mais lá adiante, sabe o que o rei fala para ele? No versículo 28. Paulo, por pouco que você não me converte. Ou seja, o rei estava dizendo o seguinte, se você fizer o apelo aí, eu acho que eu vou ter que levantar a mão. Porque eu já entendi o que é caminhar debaixo de uma visão celestial. Aleluia. Como é maravilhoso, igreja, nós caminharmos nessa visão. Quando você caminha, você não vai mais se limitar. Quando você caminha debaixo de uma visão celestial, você não vai aceitar as pessoas te limitar. Quando você caminha debaixo de uma visão celestial, você sabe que aquilo que está diante dos teus olhos não vai te limitar. Por quê? Porque você está debaixo da visão daquele que tudo pode, que tudo fez, que tudo criou. Aleluia. E Deus é tão maravilhoso, que aquilo que os homens dão mais valor, aquilo que é mais valioso para nós, as pedras preciosas, o diamante, o ouro, o cristal, a prata, entre tantas outras pedras preciosas, sabe onde elas estão? Elas estão na terra, elas estão nas cavernas, elas estão em lugares que ninguém imagina. A riqueza de Deus está lá. E uma hora alguém que tem visão vai até elas. Não são as pedras que vai até as pessoas. Não são as pedras que possuem valor, que corre atrás dos homens para mostrar o seu valor. Os homens vão atrás dela. Elas ainda estão de uma forma bruta, escondida. Mas quando eles empenham tanta força, tanto trabalho, e conseguem achar,
Achei o ouro. Achei aqui um diamante. Olha isso. Ou seja, Deus viu em você um grande valor. E Ele pega você para caminhar debaixo da visão celestial. E aí o que Ele faz através da sua vida? Diga comigo, Deus faz uma nova história. Deus faz uma nova história. Antigamente era Saulo. Quem é agora? Agora eu sou Paulo. Quem você é agora como Paulo? Apóstolo dos gentios. Quem é você agora como Paulo? Aquele que escreveu todas as cartas e epístolas do Novo Testamento. Percebe? Estou contando a história de Paulo. Nós nunca o conhecemos. Um dia vamos conhecê-lo. Mas eu estou falando da história de um homem que caminhou debaixo de uma visão celestial. Se você entender essa palavra e ter convicção disso, pessoas em lugares que você nunca pisou a planta do teu pé, vai falar de você. Porque Deus vai levar o seu nome. Quem caminha debaixo da visão celestial, Deus faz isso, igreja. E faz muito mais. Quem entendeu, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, agradecemos a Deus por esta palavra. Então, tenha convicção, você está aqui porque você recebeu a visão. Você não está aqui por acaso, você não caiu aqui de paraquedas. Não. Você está aqui porque você recebeu esta visão. Você é um salvo em Cristo Jesus. Sabe por que o mundo ainda não descambou para um abismo sem fim? Porque aqueles que caminham debaixo da visão celestial ainda está aqui. E o Espírito Santo caminha entre aqueles que estão andando nesta visão celestial. Então tenha certeza. O que Deus quer, pastor? Deus quer que você permita o poder dele se manifestar na tua vida. Deus quer fazer isso. Amém? Se você está disposto, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo poder operante